Bom dia, queridos irmãos. Que a paz do Senhor nos sustente, nos alimente cada dia e cada vez mais, iniciando mais uma semana com grande esperança e que nós possamos estarmos verdadeiramente ligados à espiritualidade nessas horas tão difíceis que temos percebido que tantos irmãos estão passando. Vamos trabalhar unidos em pensamento para modificar esse campo vibratório de dor, de sofrimento, mas que, acima de tudo, tenhamos todos a caridade da vibração amorosa e sincera àqueles irmãos que ora passam por dores e por testemunhos tão difíceis. Nós vamos ler hoje a realeza de Jesus. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza. Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer: o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância, bem maior do que a que cinge a coroa real e perecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que todos os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o reino não é deste mundo. Pai amantíssimo, Senhor de nossas vidas, eis-nos aqui reunidos em seu nome, procurando envolver os pensamentos de todos os irmãos que comungam conosco este Evangelho, rogando de nossa Mãe Maria Santíssima o amparo, a proteção, o bem, para que todos nós possamos sentirmos fortalecidos na nossa fé, na confiança do amparo amigo dos nossos queridos benfeitores. Jesus, que a nossa prece alcance os corações em dores dos nossos irmãos do sul do país, do Rio Grande do Sul, daquelas regiões, cuja dor, Senhor, é tão grande e muitos retornam numa forma tão difícil. Mestre de amor e bondade, que o seu olhar terno, meigo, amoroso, seja o lumiar para tantos corações que, ora sofridos, aguardam com esperança momentos melhores. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta manhã, que assim seja. Queridos irmãos, falarmos de realeza de Jesus, nós perguntamos: que realeza é esta? Nós sabemos que o reino de Jesus não é um reino terrestre, é um reino divino que está dentro de nós. E nós sabemos que nem sempre o título de rei nos mostra ou implica num exercício de poder
e esse poder, ele é temporal. Então, nós vamos ver que a realeza de Jesus é uma realeza divina, é uma realeza que vai nos despertar quando nós compreendemos que todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Então, nós vamos ver que o título de realeza, de rei, foi tão bem explicado por ele a Pilatos, quando diz que o reinado dele não era deste mundo. Nós precisamos ter a certeza da estrada longa da evolução que todos nós temos a percorrer, e muitos de nós, ainda com pensamentos tão distantes da verdade, sofrem por não compreenderem que Jesus está conosco, olha por nós e nos convida a estar com Ele. Nós precisamos sentir que o grande futuro do cristianismo, da humanidade, vai depender muito de cada um de nós. Nós precisamos compreender os chamamentos. Estamos vendo o Rio Grande do Sul com tanta calamidade, com tantas perdas, com tantas lutas. E nós perguntamos: qual é a esperança? Que sonhos são destes espíritos? Quais são as ligações com esse Mestre Divino? O reino do Senhor não pertence à terra. Por isso, muitas vezes, nasce a incompreensão. Nós precisamos saber que todos nós estamos aqui na terra submetendo às leis divinas para que nós possamos avançar, melhorar e ter outro olhar para Deus. E quando nós falamos do Cristo, lembrando ele diante de Pilatos, nós vamos ver que Jesus asseverou-lhe que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. É preciso que todos nós compreendamos as suas palavras, que ele não negou para nós a felicidade celeste para a terra, mas para aqueles que definem dia a dia uma paisagem de esperança no amanhã. Quando ele fala para nós: agora o meu reino não é daqui, é preciso que a gente veja que Jesus está nos convidando a pensar nessa realeza divina. De que forma temos que obedecer esta realeza que tudo tem nos ensinado, que as atividades divinas que Deus nos concede jamais passa, jamais cessa, e não nos cabe, pois, asseverar que o reino de Deus já está em nós, porque não está. O reino de Deus ainda não é deste mundo. No entanto, várias vezes, Jesus afirmou que o reino de Deus permanecia dentro de nós. Por isso, a necessidade de olharmos para dentro de nós, de aquietarmos o nosso pensamento para observar as leis que regem a nossa vida. Quais são as nossas escolhas? Que pensamentos têm sido os nossos? E nós sabemos que de todos os potentados da terra, Jesus não é o maior de todos? Muitos de nossos irmãos ainda estão esperando a vinda espetacular no céu, a chegada do Cristo na terra. Mas o Cristo já chegou. Ele veio nos mostrar os caminhos da imortalidade. Ele veio nos convidar a implantar o reino de Deus, essa realeza divina que começa dentro de nós, para que a gente possa, dia a dia,
encarnação e encarnações, ampliar o nosso olhar para uma vida mais plena. Então, nós não podemos esquecer que o reino de Deus está no nosso coração. E se todos nós trabalharmos por ele, nós vamos ver que somos capazes de apaziguar a própria alma, a própria intimidade e encontrar dentro de nós o abrigo de serenidade e esperança. A fé, meus irmãos, é uma construção sólida que precisa ser divina para que nós não venhamos a negar as palavras do Cristo, mas guardá-las na intimidade do nosso espírito, para que possamos movimentar os recursos da bondade que ajuda, que compreende e que também nos ensina a perdoar. Nós não podemos, de improviso, querer fazer uma coisa que muitas vezes não foi planejada e muitas vezes somos convidados a impedir a carreira do mal. E é necessário e justo que nós lutemos pelo bem, como um ponto de apoio ao amor puro que se derrama da esfera divina em benefício de todos nós, em benefício da humanidade, em crescimento para a luz. Nós já tínhamos sido alertados quanto às dores, quanto ao ranger de dentes, e nós muitas vezes queremos ter uma realeza ou dar a Jesus uma realeza que nós não conhecemos. E a palavra do Cristo a Pilatos é muito significativa para todos nós. Sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Que mundo é esse reinado, essa realeza? É o mundo íntimo de todos nós. É o mundo do espírito. É o universo divino que todos estamos inseridos para neutralizar, para arrancar o mal e redimir as nossas ideias diante de tudo que Jesus tem nos ensinado. O amor, a esperança, o perdão. Então, esse reino de Deus, que é a realeza, que está no nosso coração, no reino do coração, nós precisamos ver que é fácil guardar o próprio espírito em silêncio para somente movimentá-lo na bondade que ajuda, compreende e perdoa. Nós estamos vendo nesses dias de tanto sofrimento, quanto nossos pensamentos alcançam esses espíritos, até mesmo os encarnados, por nosso desejo de fortalecê-los na esperança. Nós não podemos inventar nada de hoje para amanhã. É preciso que todos nós mentalizemos os hospitais, as escolas, os lares, os templos, em que essa coletividade enferma e sofredora se encontra, todos nós. Estamos matriculados neste planeta. Para uns é uma escola que tem tanto nos ensinado, para outros, um hospital, onde precisamos tanto corrigir as arestas dos nossos sentimentos. Quantos lares que ainda não compreenderam o valor do Cristo em suas vidas. E nós, então, precisamos, dia a dia, nos fortalecermos para que a gente possa consagrar ao bem. E nós, nesse convite que estamos vendo, estamos participando, estamos sentindo. Talvez aquele que não sinta, fala assim, eu não tenho nenhum parente lá, mas nós temos irmãos. Irmãos que é o nosso próximo,
irmãos do mesmo Pai. Por isso, meus irmãos, é preciso que a gente rogue a Deus que Ele derrame o seu amor sobre todos aqueles que sofrem. E se lá eles estão sofrendo com uma condição, nós, em qualquer lugar, até mesmo nos nossos lares, há sofrimentos diferentes, porque não compreendemos ainda a palavra do Cristo. Então, para que a gente sinta-se mais amparado e fortalecido, é preciso que a gente se prepara hoje para viver amanhã. E esse preparo, ele se afirma quando nós temos boa vontade para servir. E nós precisamos lembrar que o valor de nossa existência está em função do valor que a nossa vida representa para as vidas que nos rodeiam. Que exemplo eu tenho dado? De que forma eu tenho vivenciado? Em qualquer circunstância, não hostilizemos o nosso próximo, mas ajudemos sempre. Este é o nosso papel. E nós vamos ver que nós não podemos aguardar o reino de Deus na terra de agora, mas desde agora nós podemos iluminar os nossos pensamentos, ampliando o vaso do coração para iluminar esse coração para que nós possamos estabelecer e reconhecer que o reino de Deus está dentro de nós. Então, hoje, com os pensamentos em harmonia, direcionando-os àqueles que mais necessitam do Evangelho do Cristo, nós precisamos ampará-los com as nossas melhores vibrações. Que a gente reflita nesse tesouro que o Evangelho já depositou dentro de nós e que nós possamos aproveitar essa experiência da dor para que nós possamos sempre lembrar que o Mestre vive. O Mestre, ele é um ser divino, que ele não está morto, irmãos. Ele vive, e ele que nos estimula, como aprendizes, testificar em nós mesmos a necessidade de iluminar o nosso coração com seus ensinamentos. E cada hora observar a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos, quanto Jesus está conosco. E assim, com esse pensamento voltado para a grandeza do amor de Jesus, nós dirigimos a estes espíritos amigos que nos sustentam no passe, que nos acalme, que as suas vibrações, Jesus, pacifique os nossos corações, que a nossa água seja fluidificada. Mestre Jesus, nós neste instante te pedimos que envolva os nossos irmãos, que ora passam por tantas calamidades, por experiências de grandes resgate, e que essas experiências possam calar profundamente nos seus corações, e que o recomeçar traga-lhes paz e confiança, e jamais a revolta. Que Deus, na infinita misericórdia, ampare o planeta Terra, olhe pelo nosso querido Brasil e nos envolva no seu manto de amor e luz. Receba nos seus corações o abraço fraterno e amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec,
estejamos unidos, irmãos, para que possamos levar aos corações dos nossos irmãos as vibrações da confiança e da serenidade. Que assim seja.